Então, até porque cumprindo a nossa agenda, né? Com o GG, o Geraldo. E da última vez que a gente tentou gravar, eu tive um compromisso. Eu não consegui atender o Geraldo no horário que a gente estava marcado. Acabou que a gente não fez a nossa conversa. E surgiu a oportunidade de fazer com o Jeff. Foi um podcast muito bom, muito longo. Eu não conhecia o Jeff, agora eu conheço. E acho que todo mundo pôde conhecer um pouco dele também, né? Foi muito bom. O episódio 3 está aí na descrição, sei lá onde isso vai aparecer. Acha no YouTube, vocês estão com todas as mídias sociais aí para ver, assistir o vídeo que a gente gravou. Mas hoje é o dia de falar com Geraldo, É famoso isso aí. da turma. Geraldo, vamos lá, vamos bater um papo aqui bem Sim. Eu quero que você deixe muita dica para a galera, conta a sua história e vamos repetir aquela formulazinha que vem dando certo, né? Sim. Para a galera aí, quem que é o Geraldo? Se apresenta aí para a gente, fala um oi, conta a sua história, como que você começou. O canal agora é livre para você falar. Vamos lá. Beleza. Então, agradeço a oportunidade, né? Primeiramente, dizendo que o nível tá muito alto. Eu vi todos os episódios até hoje. Tá Também muito vi. legal, muito engraçado. E assim, o pessoal me conhece muito, né? Como GG. Nas redes sociais eu tô como Geraldo Júnior, mas a maioria das pessoas me conhece como GG. Eu comecei a estudar música, né? A me interessar por música muito pequeno. Quando eu via música, assim, eu ficava bem interessado mesmo. Era uma coisa muito natural. Eu queria saber como que aquilo acontecia, né? Não só ouvindo sons, já reproduzi alguns sons bem novo. E tive a oportunidade, quando abri o prédio do conservatório, de me matricular lá. Demorou uns anos, porque era muito concorrido, né? Então, com essa concorrência, nem sempre, nos primeiros anos que abriu, minha mãe conseguia vaga lá. Então, eu acho que eu entrei com 8 ou 9 anos. No primeiro ano, que eu sempre fui adiantado na escola, e lá segue a escola, né? Acho que eu entrei com 8 ou 9 anos. E na quinta série, na época, né? Então eu comecei estudando violão lá. Eu sempre gostei, a música sempre me fascinou, né? Então foi até uma resistência da minha mãe para colocar, porque tipo, ela não via muito por que eu fazer aquilo lá, mas de certa forma era uma maneira de eu não estar na rua, né? Me distrair, ter uma atividade extra, que na época a criança ficava era na rua mesmo, né? Ou dependendo, locadora jogando videogame. Então, eu matriculei, comecei estudando violão lá. Minha professora era a Andrea, depois eu passei para Edi. E numa certa oportunidade, numa aula lá no conservatório mesmo, de prática, na época tinha algumas práticas para a gente apresentar. Não tinha igual hoje é diferente. Hoje tem prática mesmo, né, com banda, mas lá geralmente eles juntavam Estes são os os alunos. principais resultados. Meu celular ouviu você falando que tá aqui do lado. Mesmo, já? O Google procurou aqui, ó, os principais resultados para bandas. E Olha apareceu o que Red Hot Chili legal, Peppers aqui, não sei cara. porquê, né? Por que será, né? Continua. Mano, aí nessa aula, cara, o Baltazar tinha muitos violonistas, né? Eu também, depois de 2 anos estudando violão, também comecei a fazer guitarra, que você poderia fazer 2 instrumentos, né? Então surgiu a vaga. Mas lá no momento dessa prática, né? Entre aspas, eles deram um tema para nós tocarmos e era Top Gun, né? Tema facinho, né? Dó, sol, sol, fá, fá. E aí eu não vi o que fazer lá, porque já tinha vários violonistas, vários guitarristas, um baterista, tinha até um tecladista, mas não tinha baixista. E o Baltazar, ô Geraldo, pega o violão e faz os bordões. Eu falei, beleza. E eu peguei e comecei a descobrir. Eu já sabia o que era o baixo, porque eu ia nas festas juninas do conservatório e via
Ricardinho tocando, a Rosana Caetano tocando, e eu achava fascinante, né? Nossa, que som legal. Já tinha atração por aqui. Sim, sim, mas assim, eu não sabia, né? Tipo assim, uai, né? E quando ele pediu para eu fazer os bordões lá, acompanhar com os bordões, eu me falei assim, poxa, que instrumento, que linha legal, né? Que parte legal, porque todo mundo tava fazendo a mesma coisa e quando veio eu tava fazendo os bordões ali, outra coisa, né? Seguindo a bateria também junto. Aí eu pensei assim, pô, ó, minha, tô com alergia. Eu vou. Toda hora eu coço, é alergia. Tem orelha, nariz. Só tem que lavar antes, né? Não, tô em casa. Aí, pô, eu me interessei e tentei conseguir uma vaga no contrabaixo. Demorou alguns anos, né? Mas eu consegui. E comecei estudando com o primeiro professor, foi o Aulete. Eu acho que muita gente conhece ele. E depois eu comecei a estudar com o Ricardinho. Foi aí que eu segui até no ensino médio, né? Até consegui entrar no ensino médio, lá no conservatório. E assim, foi massa, cara, porque quando eu comecei a estudar baixo, eu já comecei a tocar em uma banda que alguns até conhecem, que eu tocava, que é de pop rock, a Histeria. E lá eu evolui bastante, porque eu queria tirar as coisas, sabe? Evolui o ouvido pra caramba também, porque eu gostava de escutar as músicas e tirar. Eu lembro das primeiras coisinhas que eu tirei e era difícil tirar, porque eu tirava por fita e às vezes desafinava, né? Enfim, e não tinha muito recurso. Mas assim, o começo foi isso, cara. Tipo, foi bem natural mesmo, assim. Comecei tocando esses pop rocks e tal, mas sempre com a curiosidade de tocar outros estilos, sabe? Sempre escutava alguma coisa diferente, que o baixo era diferente, e tentava tirar. Você sempre teve essa preocupação de tirar as coisas muito em cima, assim, já? Então, Como é que é isso, desde o começo, assim? desde o começo, assim, o primeiro solo que eu tentei tirar, na verdade, foi no violão, né? Foi a da Sweet Anomai, né? Que todo mundo, guitarrista, queria tocar. E eu tentei tirar. Eu tentei tirar de ouvido, cara. De ouvido. Deixa eu só limpar a minha câmera aqui, que eu acho que ela tá suja, cara. E eu tô com luminosidade aqui e cachorrinho latindo. Não dá nem para escutar, mano. Aí. A gente preparar melhor a estrutura aqui, vai assim. Tá ótimo, mano. Tá ótimo, cara. Tô ouvindo perfeitamente você e a imagem tá ótima. Ó, e aí, cara, tipo assim, eu sempre tive. Eu tirei esse solo, só que eu pegava um violão emprestado, desafinado, eu não sabia afinar ainda, e aí eu tinha fita lá e a fita tava com coma diferente, né? Semitonando. Na verdade eram comas, não chegava nem a ser semitom. Então tava entre Quando você vai tirar keys, assim, aí tá. É um lá que não tá em 440, tá em Isso, 433 ou isso. 437. Isso mesmo. Mas assim, era muito. E oscilava, né, cara? Tipo assim, às vezes você vê gravações que tá em 442 e fica contínuo, né? Mas quando às vezes eu gravava, não sei se era problema na fita, alguma coisa, e ficava oscilando. Então, tipo assim, nossa. Chega a quase semitonar. Não, vai sim, 440, 442, 41, 43, 40. Tipo assim, mas enfim. E nessa levada eu comecei a tentar desenvolver mais o ouvido e conseguir, né? Aos pouquinhos, o ouvido relativo, né? Porque o ouvido absoluto é difícil de ter, né? Tem que nascer com isso. Nasce ou nasce. Quem não nasce tem que treinar. É o ouvido relativo mesmo. Quem não nasce tem que treinar. Tipo assim, essa nota é tal, baseada em alguma coisa, sabe? Tipo assim, explicando basicamente, né? Então,
minha bateria tá acabando. Aí, Você já parou pode aí não, né? carregar? Não, daqui a pouco eu ponho. Tá, Aí, cara, tipo não. assim, é... E, assim, a dificuldade era muito grande no começo. Mas isso não me impediu de querer estudar, não, cara. Isso aí foi na verdade, foi uma grande alavanca para eu querer estudar, sabe? Eu me desafiava muito Desafio, isso que eu ia te perguntar. O desafio foi seu combustível, assim, né? Sim, cara, as dificuldades foram meu combustível, que eu sou muito teimoso, sabe? Então, eu quero fazer aquele negócio. Quando você Eu. falava a palavra desafio, eu senti essa teimosia. Muito assim, do que eu faço também. Por exemplo, eu nunca sentei para estudar partitura, eu não sei. Eu sou um cara que não sei ler a parte teórica da música, né? E eu, gosto de falar, pela questão do desafio, eu fui muito pelo ouvido, tentando treinar o ouvido e lendo as tablaturas, eu não Hum, sei ler. E pelas tablaturas. Então, assim, mas você fala, poxa, você leu a tablatura, você vai ser sempre um copiador, você vai fazer aquilo que está escrito lá e tocar a música. E na hora de você improvisar, na hora de você criar? Então eu sempre fui muito pelo ouvido. E isso é uhum, uma característica de alguém que é curioso e que gosta do desafio. É sim. complicado. É, é, É só te cortando para fazer uma ponte com o que você fala. uhum, Falei muito com o Matheus no podcast anterior, do Matheus falar que tem que quebrar a música, tocar devagar. O Jeff falou que na hora que ele domina, ele passa até a tocar mais rápido para fixar, então cada um tem o seu mecanismo. Qual que era o seu mecanismo de desenvolver esse ouvido, mas sabendo que você é um cara que também tem a teoria muito forte em você, assim. Então, você tinha dificuldade às vezes de ouvir a música no equipamento, você falou que a fita não ajudava, sim. o sonoridade não ajudava. Claro, isso dificulta muito, mas você vinha com a vontade de se desafiar, né? Uhum. E com uma teoria bastante boa. Então, assim, como é que era seu mecanismo para tirar a música, assim? Você usava mesmo da teoria para tentar adivinhar o que o cara estava fazendo? Ou você ia meio assim, feeling mesmo? Como é que era? Assim, apesar de ter a parte musical, eu digo assim, o estudo, tá estudando música, às vezes, porque no conservatório a gente também não tem aula só de instrumentos, né? Nós temos aulas de percepção, né, para você escutar a música, aprender a ler a partitura, aprender quais são as figuras musicais, para você é como se fosse assim, nós aprendemos a falar desde pequeno, mas a gente aprende a ler e escrever a partir de um momento, né? O conservatório é quase a mesma coisa, porque a parte musical vem primeiro, que a gente aprende de ouvido, pelo menos eu fui assim. E a parte musical, quando a gente começa a aprender de ouvido, ela fica muito forte, muito latente. E é difícil a gente desvencilhar disso, porque quando eu vejo uma partitura, eu vou ler ela, mas eu quero tocar de ouvido, cara, sabe? Exatamente. Mas eu Quer estar com acredito. ela ali toda hora fixado nela. Você quer memorizar É, e e dominar aquilo, né? Eu vejo para muito isso. deixar isso, porque a gente tem que deixar também essa parte musical da gente ser mais forte, né? Mas a parte teórica do conservatório me ajudou em partes, porque, claro, as músicas tem algum padrão de teoria realmente, mas ali rola muita coisa, sabe? E dependendo, tipo assim, a parte do conservatório vai me ajudar a escrever aquilo, registrar aquilo, Sim. talvez entender mais o que eu estou tocando, mas a parte de executar, de interpretar já é diferente, né, cara? Então, tipo assim, eu tentei ao máximo equilibrar essas duas partes Sim. para que eu não ficasse pendendo só pro lado técnico, que é ficar lendo, sabe? Tipo, e também tentar aliar a parte musical, também não ficar só dependendo de ficar, né, no ouvido, porque o ouvido muitas das vezes engana, enfim. Trai, ouvido trai. Uhum, Exatamente. Você acha uhum. assim, que o cara que às vezes, assim, é mais opinião, tá? Isso é bem complicado de falar, mas é mais opinião. Às vezes o cara que é só partitura, que fica lá no cantinho, assim, ó,
só lendo lá. Claro, tem um domínio violento. Mas você acha que às vezes assim, essa questão de o cara só interpretar teorias e fazer o som na responsabilidade dele, às vezes não cria assim uma falta de identidade, uma falta de personalidade no músico? Claro, ele vai ser conhecido pela destreza dele, né? Pela obediência musical dele. Mas às vezes assim, a mundo, não dizer comercial, mas a reputação do cara às vezes depende um pouco da imagem que ele passa e da personalidade que ele coloca naquilo. Então você pode ver que às vezes assim, muitos baixistas, vamos falar de baixistas, são mais famosos pela personalidade que ele coloca, pela característica única que ele põe, do que às vezes um músico muito ali, vamos dizer assim, caxião mesmo, técnico que fica lá. Claro, ele é excepcional, ele é acima de todo, da média de todos, ele é top e tal, mas ele não tem uma identidade, uma personalidade. Ah, sim. É uma opinião minha, e assim, o que você está falando aí de às vezes o cara ter os dois, né? Joga ele nos dois times, né? Ele tem Sim. de fazer sons que são assim. Uhum. É um termo, eu vejo, é um termo em inglês que o pessoal fala muito lá, é nail, é tipo seguir, de cabo a rabo a música, mas também tem o cara que sabe criar. Isso vem como se fosse uma pergunta para você também. A gente sabe que você faz muitos sons, muitas bandas de estilos diferentes, você é músico, né? Eu queria que você falasse, são duas coisas, vamos lá, você falar como é essa vida sua de música, se você vive da música, contar isso um pouco pra gente, e o segundo, como é isso na música? Você tem que tocar do jeito que os caras pedem, ou você faz do jeito que você quer? Conta um pouco, eu contei essa historinha aqui para chegar nesse ponto, agora Sim. você fala. Então, a gente tem que dividir duas coisas, assim, a parte acadêmica, né? A parte acadêmica eu não digo só no conservatório, pode ser uma faculdade, enfim, né? A parte de estudar, cara, você vai sentar a bunda na cadeira, vai tirar alguma coisa, né? São vários pontos de estudo. Estudo de repertório, estudo de leitura de partitura, você também estuda interpretação e estudo de técnica, cara. Então, assim, a parte de leitura às vezes é importante para isso, para você conseguir abranger mais coisas. Muitos métodos estão escritos em partitura, enfim. Agora, da parte musical, cara, tipo assim, como que eu vou dizer para você? Quando você sai da parte acadêmica, na parte musical você também tem que estudar muita coisa. Por quê? Não é a mesma coisa. Por exemplo, se você hoje toca um certo estilo, se você tiver uma oportunidade de ir para uma gig para tocar outro, se você não estudar aquilo, né, não tiver o vocabulário daquilo, não acontece, é impossível de você tocar. Então, eu sempre prezei pela curiosidade. Por exemplo, eu tocava numa banda de pop rock. Certo. Mas, cara, eu sempre tava escutando, é até engraçado falar isso, eu escutava, cara, uma gravação na época do Babado Novo, cara, que tem um baixista, eu esqueci o nome dele agora, mas as linhas de baixo eram, tipo, cara, o que esse cara tá arrumando? Então, eu tirava. Coisas da Ivete, que era o Gigi, eu tirava. E isso foi só acrescentando, não me fez de menor, tipo, só acrescentou vocabulário na minha linguagem, no meu jeito de tocar. Aí o que acontece? Você alia aquela parte acadêmica com a prática de você conhecer outros estilos, você pesquisar, fazer um laboratório mesmo, você acaba se completando cada vez mais, e isso é infinito, né? Certo. Tipo assim, você ouve, né? Agora, você citou, eu até me perdi aqui. Você citou a parte de como que isso interfere na hora de gravar, né, cara? Isso, interpretar, gravar. Então, eu acredito que a parte de interpretar, ela é relacionada ao seu jeito de tocar, né? Você vai dar sua cara àquela coisa que você tirou, pode ser
Pode ser, por exemplo, você tá tocando headshot, mas tem uma pitadinha sua ali do seu som, não tem? Sempre tem, né? Então, tipo assim, às vezes você vai gravar alguma coisa, são várias vertentes. Às vezes a pessoa quer que você só manda a guia com os acordes, você toca, tipo assim, seguindo a bateria lá, e, enfim. Às vezes manda a partitura com baixo escrito para você tocar, aí você não tem como sair daquilo. Ou se não, já mandou uma guia com um baixo gravado. Tem estúdio que tem baixista para gravar guia, mano. Então, tipo assim, o cara grava a guia e você já segue a guia. Manda o cara e fala assim, ó, tá aí. Uhum. Daí então você tem uma faixinha para você desviar um pouquinho, mas bate em cima. A maioria dos trabalhos que eu já gravei, geralmente sempre foi muita vontade, sabe? Tipo, a pessoa manda e você grava, aí eu sempre peço um feedback para ver se rolou, né? Então, mas assim, eu já tive trabalhos que o cara falou, ó, a guia tá aí, é isso daí, um DVD, por exemplo, a guia tá aí, segue a guia, segue os arranjos, Seja o mais isso. fiel possível. O mais fiel possível, porque o baixo estava até gravado em MIDI. Aí MIDI fica feio, né, cara? Aí, mas assim, tava muito bem feito, sabe? Tipo assim, só não tinha pegada baixística, né? Mas tava pegada humana, faltava groove. Sim, faltava algumas coisas, faltava a essência, que é tocar uma corda, né? Mas estava perfeito, assim, eu posso falar que sim, estava muito perfeito. Então não tinha como eu também falar, não vou fazer porque tá ruim, não, tá bom. Não, tava ótimo. Eu só segui, né? É claro, tem um pouquinho aquela pitadinha da gente, né? Normal. Tanto que uma coisa muito importante é a gente tocar no assunto. Existem os covers, mas assim, a gente tem que se aproximar, tocar cover, né? Cover. É muito importante a gente ser bem fiel à cover, mas nunca a gente vai tocar igual, porque sempre tem um pouquinho da gente, né? Então, tipo assim, a gente às vezes fica bitolado em ficar tocando sempre igual, mas para mim fazer um cover tirar igual é estudo. É um estudo. Se você consegue tocar bem próximo ao que foi gravado, às vezes o cara tá gravando ali, fez 1 milhão de take até chegar naquela perfeição, e você consegue tocar naquela perfeição, às vezes, muitas das vezes editado, né? Às vezes, muitas vezes com edição, colocar nota no lugar. Só naquela nota. O cara marca até o lugar que ele tava aqui, ó, se enquadra para. Às vezes, muita edição, os caras colocam o trem na grade, assim, certinho, sincado, e você conseguir tocar aquilo, executar. Muitas das frases o cara faz separado ali, depois. Não acreditar em tudo que a gente vê no YouTube, né, cara? Não acreditar. Não, cara, Por exemplo, é um conto de fadas, na verdade. YouTube e Instagram. Mas eu deixo aqui um spoiler, né? Eu ia falar isso quando fosse meu dia de falar. Os meus vídeos não tem nada. Cara. Os meus também não. Raiz do baixo ligado, cabinho aqui ligado na placa, velho. Quando tem, às vezes, uma passagem pelo cabeçote, pelo equalizador do cabeçote, tá? Tá escrito lá. Que acho que foi 1 ou 2 vídeos na vida que eu usei e, assim, deu uma diferença bacana. Sim. Eu queria dar uma empurrada no som pra ver. Mas o restante, cara, é tudo direto. O máximo que eu já usei nos meus vídeos, assim, quando é alguma coisa, é compressão. Você gosta de compressor, cara? Ou não? Não, mas é aquela bem de leve mesmo, sabe? Bem de leve, mas assim, só para... Muitas das vezes o compressor eu uso para ter o sidechain dele, para ter uma pequena distorção, sabe? Às vezes para destacar, mas só para isso, cara. Você não usa ele muito como se fosse um limiter, não? Assim, não. Para dar uma arredondadinha na coisa. Eu já não gosto, cara, porque o meu estilo depende muito de... Não, mas a compressão que eu uso... É mais pegadinha. A compressão que eu uso não é para gravar, é no pós. No pós, tá. No pós, não é para gravar mesmo, não. Na mixagem. Tanto que ela é leve, que ela não iguala as notas, você toca forte, toca fraco, ela é só para deixar, mas eu sei te explicar, como eu te falei, mas é na parte do sidechain da compressão, para
para tá mais evidente, né? Na verdade. Entendi. Legal, cara. Você falou de vídeo aí, cara. Tô a semana toda tocando uma musiquinha legal, cara, da Dua Lipa. Acho que eu já falei isso 1000 vezes. Devo ter falado isso pra muita gente durante a semana, né? Que a musiquinha é legal, cara. E a musiquinha é simples, né? A musiquinha é... Acho que chama Levitating. Enfim. Aí fui pegar um vídeo, cara, no YouTube pra ver o que os caras estavam fazendo, né? Aí o primeiro vídeo que eu abri lá, bass cover, você falou dos covers, não acreditava no internet, bass cover, beleza, pá, Levitate. Aí o carinha pegou um jazz bass lá e tal. Aí, primeira coisa, como é que é? Falei, velho, não, pera, tá parecendo eu tocando, pera, não é isso aqui. Aí eu fui ver ao vivo, tem ao vivo. Aí tem um vídeo ao vivo que ela tá tocando e tem uma baixista. É a baixista da banda Panic! At the Disco, chama Nicole Rowe, uma menina sardinha, doida, com um jazz também. Ela pega aqui no captador da ponte aqui, cara, ela faz simplesmente... Mas é tão bom, tão, assim, tipo, no final da música dá vontade de chegar e falar assim... Parabéns. É tão bom, então, assim, toma muito cuidado com essas coisas mesmo. Você vê gente muito... A gente estava até falando disso antes aqui de gravar. Vê coisa muito profissional no YouTube. Profissional. Você olha um vídeo, o cara fala assim, putz, que vídeo bem editado, velho. Tem efeito de edição, o cara vai falar, faz até assim, ó. Parece uma coisinha atrás, uma explosão. O cara bate o slap, faz... Beleza, o cara toca, beleza. Mas cadê a musicalidade do cara? Pega esse cara, tira ele aqui, ó. Bota ele lá no palco, assim, ó. Uma banda de funk. O cara toca funk, né? Red Rock. Põe o cara pra tocar numa banda de funk, que às vezes ele vai ter uma música de 8 minutos, que ele vai ter que ficar fazendo simplesmente isso aqui, ó. Ele vai ter que ficar 8 minutos fazendo isso porque a música pede isso. Vai ter a hora dele, às vezes, fazer um... Sim. Mas o cara vai... Véi, esse cara vai travar, o cérebro dele vai fazer assim, ó. Torcer o pescocinho dele vai coçar, né? Não vai dar conta. Então, assim, é cara muito foda, muito. Mas também muito youtuber, né? Muito pro YouTube. Não tirando o mérito do cara. Hoje em dia tem muito disso, né, Geraldo? Hoje em dia tem muito disso. E eu acredito, assim, já fica um gancho pra gente continuar aqui no assunto legal. Quando você falou assim, putz, vou viver de música. Putz, acredito que não tinha o YouTube, não tinha essa questão de gravar vídeo, não tinha nada disso. Nunca passou pela sua cabeça, assim, de ser um músico solo? Claro, tem uma identidade, mas de ser um músico solo, sempre passou pela sua cabeça de ser um músico para bandas? Como é que é essa história? Cara, isso é interessante porque quando eu era bem mais novo, meu pai pegou um bico na exposição e ele trabalhava de dia em um emprego e de noite, na época de exposição, né, ele pegava bicos para fazer vigia de stand e dava uma grana boa na época, sabe? É interessante pra caramba isso, porque dava mesmo. Aí, uma certa vez, ele me levou para ver um show. Eu vi um show e fiquei fascinado com aquilo. Era Skank e depois, no outro dia, foi Zé ou Chitãozinho, agora eu esqueci. Bom, quando eu vi aquilo, eu falei assim, putz, eu quero mexer com isso, né? Eu quero ser um músico. Então, eu sempre vi aqueles músicos lá tocando som e tal, e eu sempre pensei em ser realmente um músico de acompanhamento. É o que eu prezei, né? É claro, nada impede que futuramente eu grave alguma coisa, né? Solo e tal. Mas eu sempre prezei, assim, eu sempre tive prazer em acompanhar, sabe? Em ser aquele músico. Eu não preciso estar em destaque, eu nunca fui estrela, mas sabe? acaba sendo, viu? Não, eu sempre acaba tô ali sendo, no sem meu querer ser, cantinho. acaba sendo. Aí eu sempre estive ali no meu cantinho, tocando. Então, tipo assim, essa parte de... Eu prezo muito, tanto na minha tocada, muitos podem ver que eu
eu sou músico chãozão mesmo, sabe? Tipo, eu não fico notaiada. E você citou esse lance, cara, de músico de internet, né, cara? Isso é importante porque realmente não existia isso, né? Não existia, cara. Claro, existia o YouTube há anos atrás, mas não tinha Instagram. Isso. Enfim, hoje, com os recursos que nós temos, é muito fácil, cara, você gravar um vídeo aqui, editar, gravar o baixo separado, depois só dublar, é o que mais acontece hoje em dia, né? E isso, cara, não te faz, cara, infelizmente não faz ser músico. Realmente, você citou um ponto importante, que você pega alguns desses, não todos, claro, você pega um cara desse e põe numa gig para tocar, o cara não vai desembolar, que a gente fala. Ele não vai desarmar a bomba, ele não vai dar conta. Eu tenho que agradecer muitas as oportunidades que eu tive, muitas dificuldades também, porque hoje eu tive uma experiência muito grande, tocando muitos anos com banda baile, né? Então isso me fez abrir o leque muito grande, que banda baile você tem que tocar rock, você tem que tocar forró, aquelas músicas antigas, Claro. dance, não, Tem tudo, isso. tudo, 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 tudo. Banda Então, baile moderna toca sertanejo, toca toca funk. sertanejo, cara. Na verdade, cara, nos últimos anos que eu toquei em banda baile, basicamente, eu digo que uns 40% do repertório tinha que ser sertanejo, porque as pessoas já não aceitavam mais. Antigamente, não, banda baile, você começava a tocar antes da meia-noite, vamos supor, em formatura, aí Uhum. tocava aquelas músicas românticas, aí E depois o povo dançava, você trocava o flashback e tal, cenário, depois vinha as outras músicas. Hoje em dia, não, cara. com Tipo assim, certeza. mudou Mudou. bastante isso. Mas isso me deu uma abertura muito grande para tocar tudo, cara. Tocar tudo, tocar direitinho, me Uhum. esforçar para tirar cada coisinha, que isso é importante para ser músico, cara. Você ir ali, ouvir os detalhes, ouvir o que o baixista tá tocando, que técnica que ele tá Uhum. utilizando, sabe? Talvez identificar o caminho que ele tá indo, fala, putz, olha que interessante. E isso vai virando vocabulário para que você possa tocar qualquer coisa, cara. Exatamente. Exatamente. A gente vai morrer sem saber tocar de tudo, né? Mas você vai Não, cada vez com o seu repertório mais cheio. isso. Tipo assim, você sabe pisar em cada terreno. Sim, Entendeu? é A força importante a gente. de cada terreno. Uhum. É importante a gente saber um pouquinho de cada terreno, sabe? Pô, às vezes a gente não pode gostar, sabe? Nós não somos obrigados a gostar, mas a gente tem que saber um pouquinho, assim, Sim. porque isso faz bem para nossa música, para o nosso vocabulário. Isso agrega muito, cara. É a Você vê bagagem musical, né? a baga. Falou disso Isso. agora há pouco e confirma, né? A gente confirma novamente isso, dessa questão da bagagem. Eu acredito que com bagagem musical, você também, tantos anos tocando na estrada, isso te deu bagagem de músico, de vida também, né, cara? Uhum. E a gente sabe que é difícil, viagem, família e tal. E entra num assunto legal aqui, que é o assunto equipamento, que eu queria. Uhum. Como é que é essa questão, assim, de você chegar num lugar, putz, o cara te passou ali a ficha, o rider, putz, vai ter um Galen-Kruger. Beleza, beleza, eu sei tirar som desse cara. Chega lá, tem um Schallen-Schruger. Ah, tem um Hartke, beleza, chega lá, tem um Schartke. Dói, não dói? Dói. Assim, a questão de equipamento para show, assim, é interessante porque eu não levo o meu, né? É, Questão de amplificador, né? você tá levando esse Não som tem jeito. na Mas, Bahia, vai levar? mas eu até montei assim, por tantas desventuras com isso, tanta decepção, eu montei um set para mim, para palco, para retorno para mim. Então, Certo. claro que a maioria dos esquemas que eu toquei sempre tem VS, né, cara? Então, Entendi. VS eu tenho que estar com o clique na orelha, né? Então, eu já tava com fone, por que não montar um set para mim, para eu colocar o baixo no meu fone também, vindo de mim. Então, assim, eu não dependia muito de amplificador. Claro que era ótimo quando tinha um bom. Nossa, cara, é outra tocada. Só que, assim, eu pedia sempre os técnicos para colocar no side o baixo. Então já vinha fedendo no Hum, side hum. e o amplificador não ficava muito.
às vezes ele não dava nem conta, assim, porque, igual você falou, na estrada nem sempre os amplificadores são os melhores, né? Entendi. Às vezes já passaram por muitos reparos e não presta, cara. Não dá para tirar de base. Só tive uma experiência com um Ampeg que era... Oi? Não tá com aquela cavalaria toda. Não. O único que eu toquei foi um Ampeg muito bom, um sonho de consumo, uma geladeira. Era novinha. Então, esse realmente eu tive uma experiência ótima. Ele ficou atrás de mim e me empurrava, cara. Tipo assim, era um negócio de outro mundo. Treme Mas, terra. mas de equipamento para estrada eu prezo muito pelo que a gente tem, não tira som, nunca tira som de cabeçote, né? É muito difícil, justamente por essas questões, porque às vezes o cabeçote é mexido, quando você pluga o baixo, ele sai lá com ruído, sai com tirando frequência, enfim, colore o som, isso mesmo. Aí eu uso um direct, cara. Eu uso um direct, um radial J48 que eu levo para a estrada. A mesinha de som que eu tiro line, né? Vida. Oi? Direct box para você é vida. Não, tem que ser. Vai garantir seu som ali, pelo menos o seu retorno para você, Sim. Sempre igual. Aí, por exemplo, eu tiro do Direct Box, o XLR vai para pro mix, né, do cara. E o True, né, que é o paralelo, eu ponho na minha mesinha. Que eu ponho no fone. Isso, meu retorno. E do auxiliar da mesa, eu tiro o baixo para caso tiver amplificador. Entendi. Sabe? Entendi. É assim que faz. Se vai para o amplificador, é praticamente o que você timbrou aqui no seu instrumento. Sim, é isso mesmo. Sim, o meu som, muitas das vezes, o técnico, para regular, para alinhar alguma coisa, por exemplo, a gente nunca pega o mesmo som, então ele tem que mexer um pouquinho no baixo para que ele soe bem lá na mix, né? E esse mexer, às vezes no meu individual, que é o meu som, não me agrada. Entendi. Então, tipo assim, eu parei de pedir o baixo da mesa de palco justamente por isso, porque às vezes o cara comprime muito, para que na mix ele soe bem, não que tá feio, mas era talvez um som que eu não goste, então eu comecei a tirar o baixo limpo para mim. Entendi. Aqui no meu ouvido, então aí faz... Já passei por isso também, às vezes o legal lá na frente não tá legal para você aqui. Aí você tem que ter essa noção. No seu caso ficou mais fácil porque você separou. Separei. Tá indo pra lá. Então o que ele arruma do que vai para lá não vai interferir no que você tá ouvindo aqui. Não. Mas no meu caso eu comecei, cara, é foda isso. Eu tive que aprender que assim, às vezes o que não tá tão legal para mim aqui é o que tá legal lá na frente. Então às vezes você fala assim, putz, velho, mas não é, você vai lá no nobzinho de grave, você tem que tirar. Por quê? Porque lá na frente tá rachando, mas na hora que você tira aqui, parece que some para você, mas não sumiu, tá saltando lá na frente. Sim. Você fala, pô, mas não tá tesão, cara, aqui, mas lá na frente tá bom, então você tem que tocar, porque é assim. Até porque... Mas estamos falando aqui de um cara que toca uma casinha de show. Casinha não, vamos respeitar as casas de show de que são muito... Eu tô com muita vontade de voltar a tocar. Eu também. Mas não comparar isso com um show que você vai fazer de palco, com estrutura totalmente diferente. Né? Dois mundos diferentes. No meu caso, eu aprendi. Por quê? Porque eu não uso direct, não uso retorno, é direta, é outra história. Mas eu aprendi isso. No seu caso, fica mais confortável, porque você não precisa... Você sempre vai ouvir um som legal para você ali, que você tá com isso. Sim, né? Mas você pontuou um negócio interessante. Eu investi em direct e nesse sistema de retorno para mim mesmo, justamente porque às vezes eu ia tocar em casa de show em Uberaba e não tinha amplificador, não tinha estrutura para... Não sei o que acontece, algumas não tem. Mas, então eu tive que investir para escutar, me escutar bem. Se escutar. Isso. E muitas das vezes, uma casa de show que eu ia, tinha direct box de má qualidade. Certo. Então, quando eu ligava o baixo, o som, cara, matava. Eu tava com um baixo de muitos R$1.000 lá e parecia que eu tava tocando com um pau de vassoura, sabe? Tipo assim, então eu ficava chateado. Então, eu desencanei do som que tá saindo lá na frente. Para mim, cara, o problema é do cara lá. Cara, ele arruma lá, tá certo. E às vezes eles conseguem, tem recurso. Sim,
sim. E o som que tá aqui é o que eu tô ouvindo e é o que eu tiro, é o que eu escuto aqui dentro de Por isso que casa, você tá né? sempre feliz quando você tá É, tocando, velho. sempre. Você olha o GG tá lá Cara, isso é rachando, tá lá engraçado. feliz, porque tá sempre ouvindo som bom, cara. Quantas vezes pessoas vieram falar assim, ô GG, tipo assim, eu tocando, né? Aí, ô GG, o baixo tá saindo aqui na frente, não. Eu, tô nem aí, eu tô E escutando aqui aqui. pra mim tá. Ih, tô nem aí, não. Oh, e só vamos puxar um gancho aqui que eu peguei, eu pesquei, que agora você falou legal. Você falou assim de o baixo tá legal pra você e tal. Eu acho que você não começou com baixo de 6 cordas, de 5 cordas. Né? Você começou Não, de 4 cordas. não. Como é que foi esse pulo do baixo pra harpa? Conta pra nós. Sim, ó, eu comecei com o baixo que um amigo meu garimpou. Ele garimpou e mandou fazer uma tarraxa num torneiro que não existia tarraxa de reposição. Pintou e me entregou. Aí eu tocava naquelas bandas aqueles festivais de garagem, né? Que era muito legal, cara, tipo de rock. Nós éramos a única banda de pop rock que tinha, porque o resto tudo tocava Hard thrash, rock, metal. metal, era massa. E isso foi bom para mim também, porque eu não conhecia esse mundo. E Uhum. eu fazia questão de assistir, cara, porque eu achava muito legal, sabe? Muito Tem cara legal muito mesmo. bom. Assim, Tem. perdido, cara de festival aí que a gente que não vingou, mas que você vai lá, tipo, o cara ainda toca muito, toca em casa, Toca toca no muito. quarto, guitarrista fudido, violento, que é guitarrista Sim. no quarto, mas que não vingou, que não, às vezes nem banda tem mais. E também isso foi um laboratório para mim, que eu ficava doido para ter um domingo que tivesse esses tipos de evento para eu ir. Mas assim, pegando o gancho aí eu tinha um 4 cordas. Esse foi um 4 cordas que a partir da quinta casa ele não afinava, mas eu tirava as coisinhas. A gente tocava uns J Quest, Que uns, doido, cara. uns Capital Inicial, Engenheiros, Paralamas. Depois a gente foi migrando para um Evanescence, os trem assim, Uhum. porque entrou uma menina, uma vocal, né? E eu muito descontente com esse baixo, porque realmente não dava para estudar, né? Eu tentava estudar nele e o ouvido já não aguentava mais, né? Para tocar. E eu trabalhei um tempinho, isso eu já estava mais velho um pouco. Eu consegui trabalhar um pouquinho numa empresa e vender um violão que meu pai custou me dar e para estudar na época. E eu comprei um baixo numa loja, um Strindberg, até não tem esse Strindberg mais, ele é um modelo muito bom, que era cópia do Best Collection. Então a Tem um, mão tipo, dele um rabicho aqui assim, ó. não É é aquele não, modelo. Eu a não sei. mão dele que é diferente, a É a mão mão dele dele. é redonda, tipo uma gota, sabe? Ele é arredondado. Os de hoje tem uma cava assim, É, sabe? cavinha, É isso. diferente. Aqueles lá, aquele baixo é fantástico. Então fiquei com ele um tempo e comecei no conservatório, ganhei um CD do Ricardo e lá tinha algumas músicas instrumentais, tinha coisa de jazz, tinha coisa de MPB, né? De música latina, música africana, enfim. Tinha música de tudo, cara. Aí, só que uma coisa me chamou a atenção, que também foi um método que ele me apresentou, que era do John Patitucci, Hum. e junto com esse método, o método era para 6 cordas, cara. Eu ficava Sim. assim, putz, Ele tocava com 6 cordas. tocava. Eu comecei a pesquisar sobre 6 cordas e amei o som, cara. Eu falei, putz, que legal ter a sexta corda, coisa de improviso e tal. E também eu conheci o Nico, um disco que ele tem, que é. O Patitucci foi, acho, mistura fina que eu vi. E o Nico tem outro disco. E o Nico é fantástico, cara. Eu falei, eu quero tocar 6 cordas. Por fim, eu consegui comprar com a ajuda de um amigo meu, vendi esse baixo. Comprei um Condor, cara, e fiquei com ele um bom tempo. Troquei captação. Só que o Condor era tranquilo de tocar porque o espaçamento dele era 17 milímetros, não era tão largo. O O braço era largo, claro, braço era largo, mas mas as cordas eram mais juntinhas. sim. Aí com o Condor fui estudando, estudando.
já tocava na noite em baile com Eu o lembro Condor. desse Condor, eu lembro dessa época. Aí Época eu do estúdio, não era? Isso. Aí eu comprei um Warwick de 5 cordas, fantástico. Só que eu falei assim, putz, eu não consigo tocar esse som que eu tô curtindo agora com esse Condor, apesar de eu ter mudado a captação dele, investi na época, cara, R$ 1.600 eu acho que Exato. era um valor muito grande. É alto, cara. Aí O eu, valor é muito alto. aí eu cheguei no Yamaha, né, cara? Os brabo. Eu Tô até deixo aqui, uma. tava achando que ia aparecer um aí, ó. Falando, Yamaha, Então, vou pegar cara, um aqui também, ó. eu deixo um adendo que o Yamaha, de longe, cara, eu nunca vi um baixo da Yamaha ruim, sabe? Então, como Verdade, velho. Verdade. eu nunca vi, cara, pode ser qualquer série e, assim, Verdade. todos são fantásticos, cara. Aí, o que aconteceu? Eu troquei o Condor, que tinha um valor bem grande por causa de captação, enfim, Certo. e o Warwick num Yamaha TRB 62, que assim, foi um divisor de águas para mim, porque quando eu peguei esse baixo, eu falei, putz, nossa, eu tenho que estudar demais, porque, cara, tinha que tocar, era diferente a tocada, a pegada para executar as técnicas era muito mais difícil, cara, muito mais, cara. E o espaçamento das cordas era 19 milímetros, então É. o braço Era, ó. era muito largo. Aí eu fiquei muito tempo doendo a mão, inclusive quando eu tocava em banda baile, ou eu entrei numa banda de axé, que eu saí da banda baile, o primeiro bloco, que já era, mesmo eu aquecendo, era 10 minutos direto de música, 10 nada, era uns 15 minutos. Primeiro bloco, minha mão já estava doendo. Mas depois acabava de aquecer, eu não sei o que acontecia. E o Yamaha, assim, me trouxe só felicidade, cara. Foi esse baixo, então eu fiquei apaixonado. Eu ouvia, conseguia reproduzir algumas coisas do Nico, sabe? Porque ele Você usou. conseguia Ele tocar usou. igual o som que você ouvia, cara. Isso é. Isso. Aí sempre, como esses caras só gravam de corda nova, sempre que eu trocava de corda, eu Era tentava aquele som. reproduzir. E era aquele som, cara, E maravilhoso. doloroso trocar a corda de baixo de 6 cordas, né, cara? Hoje ainda mais, né? Porque hoje tá um absurdo, né, cara? Não só de 6, porque sempre foi caro, mas hoje 4 Qualquer cordas tá. encordoamento, né? Nossa, Não acha encordoamento menos de R$ 100, assim. Não acho que Não, cara. Hoje o encordoamento de 5 Elixir, acho que tá quase R$ 600. Então, é. tipo assim, tá inviável comprar. Ainda mais sem trabalhar. Cara, e eu fiquei na saga de Yamaha pelo menos 12 anos, cara, que eu fiquei até realizar um sonho que eu vendi esse primeiro japonês, que é o TRB 62, vendi ele para pagar uma dívida da faculdade que eu comecei a estudar. Eu Uhum. fiquei um semestre, então paguei o semestre inteiro com baixo. E eu tinha prometido para mim mesmo que eu ia conseguir Vou comprar outro. comprar outro e melhor, Imaginei. né? Aí nessa promessa minha, eu esperei 2 anos e meio juntando grana e surgiu a oportunidade do JP1, que, assim, sem palavras Era para o que você aquele queria. baixo. Era o que Sim, você queria. eu sempre sonhei nesse baixo, mas claro, não tinha oportunidade de comprar. E depois dessa promessa, eu criei coragem para juntar grana, trabalhar bastante, tocar, juntar grana para comprar e consegui, cara. Viabilizou o sonho. Sim, e eu comprei esse baixo e foi só alegria. E só que aí eu tava começando a ficar desgostoso porque eu aliei, falei assim, poxa, eu já tive outros baixos, inclusive passou por mim junto com esse baixo. Eu lembro que você foi na minha casa, eu tinha Music Man, eu tinha Sim. Fender, Precision. Precision, eu tinha o BBN5A, que é um baixo maravilhoso, que hoje tá com Riva. Série Cara, Delay aquele também. baixo eu quero pegar de volta para mim, porque aquele baixo, cara, eu sou apaixonado. É um TRB em corpo de jazz bass e o som é fantástico, cara. Assim, é de longe um dos baixos melhores que eu já tive. E aí eu falei assim, pô, o JP1 já tá me deixando muito pesado, né? Sim, eu Apesar dele imagino. ser mais leve.
eu vou ter que vender e pegar um Fender. Eu pensei, né, porque eu tava tocando mais sertanejo, peguei o Fender, não gostei. Aí fiquei uma semana com o Fender branco Jazz Bass e depois eu fui e comprei um 6.1, que era quase a mesma coisa de JP1. Fiquei uns 2 anos até que surgiu a oportunidade desse Fender aqui, ó. Que é um Deluxe 2010. Esse aqui, cara, mudou meu som também, sabe? Mudou minha forma de estudar, dependendo do que for, de tirar, porque realmente foi outro divisor de águas. Talvez, não sei, pelo amadurecimento, não sei. Mas o Jazz Bass, cara... Esse Oi? é 5 cordas, né? Aí 5 cordas. Até mesmo eu gostaria de ter comprado 4 cordas, mas pelo que eu toco hoje, pelo que eu gravo, a quinta corda ainda se faz muito necessária, sabe? Usa mais o si do que o dó. Então você... Não, o dó nem... Eu usava muito quando tocava axé, né, cara? Mas... as violeiras, tocava pagodão, aí precisava de um baixo de 6 cordas, porque senão ficava muito estranho, né? Uhum. Mas de equipamento assim, cara, hoje eu só tenho esse baixo, eu vendi todos os outros, sabe? É o seu único baixo, o main bass. Meu único até eu fico naquela frase, né? Quem tem um, não tem nenhum. Mas assim, no momento atual que estamos, não dá para investir, não, cara. Oi? Te supre em tudo o baixo, né? No caso assim, se tiver um problema elétrico, algum problema de hardware, você fica na mão, né? É bom ter um backup, mas em termos de som, de qualidade, tudo, hoje ele é um baixo que te atende. Me atende perfeitamente. Não tem defeitos, né? Não, para mim, ele toca qualquer coisa também. É claro, com as características dele, né? Sim, alguma coisa ou outra. O Yamaha, isso. O Yamaha, a gente conversa muito disso, a gente já falou muito de som, né? O Yamaha tem um soprinho aqui, ó. Você bate a nota, ela vem... Ela não vem só, ela vem muito sequinha. Sim. E o Fender não vem tão sequinho, né? O Fender vem mais... Sim, o TRB, no caso, ele vinha muito presente a nota, mas no médio agudo, sabe? Dependendo da região que você estava tocando, ele não vinha com corpo. Não vem corpinho. Não tem muito corpo, mas vinha definido e... É muito né? definido. É instaladinho, né? Sim, inclusive para as violeiras de pagodão, cara, putz, não tem outro, não tem o que faça igual, sabe? Mas, assim, o Fender já vem mais gordo o som, sabe? O Jazz Bass, né, na verdade. Ele ativo já vem... ainda vem mais. Esse que é ativo e passivo, né? A opção do push. Eu uso ele ativo só para tocar em show, palco. O resto, gravar vídeo, e para gravar também. Entendi. Agora, o resto, para gravar vídeos ou estudar, é sempre passivo e, às vezes, tocar, assim, dependendo de que não é show. E bom que você economiza uma bateria. Sim, essa aqui. E são duas, né? Aí, 18. Ixi, aí eu sei. Ou é 50, né? Pelo menos. De equipamento... eu uso os fones, que eu acho importante ter uns fones legal. Esse Porta Pro aqui é famoso e antigo, né, cara? Esse que é o meu 5º Porta Pro. Caraca, então eu achei que era o mesmo, assim. Não. É sempre o mesmo modelo, mas não é o mesmo fone. Não é sempre o mesmo modelo, porque eu nunca quis sair dele, porque ele já se tornou... Pode ser estranho, soar estranho, mas eu já sei como ele soa, né? Então ele se torna uma referência. Não é estranho porque eu sei exatamente. Eu tenho um fone cortando, você de novo. Eu tenho um fone que eu uso para gravar os vídeos aqui. É difícil falar isso, mas assim, eu sei o jeito que eu tenho que pôr o baixo ali. Aí não é nem equalizar, é volume mesmo. Sim. O ganho que eu tenho que pôr, porque eu sei o jeito que vai soar nele, que eu sei o jeito que vai ficar legal pro cara ouvir no celular, pro cara ouvir na TV. Então eu já sei o jeito. Então eu aprendi a timbrar por ele para ficar legal nos outros. Isso se torna, na verdade, a gente toma como referência, né? O fone é importantíssimo, cara, também. Mas me acompanha desde o quê? Eu lembro de ver fotos sua com o Condor. Nossa, é muito... Acho que o Condor não, falei bobeira. Eu lembro de ver foto sua tocando, sempre foto sua e sempre com ele. Com o Condor eu tinha foto e tal. Eu tô com ele. Não.
Eu tenho ele desde muito tempo mesmo, e aí sempre prezei por ele. Inclusive as carcaças dos outros, já montei, por exemplo, para ter dois, né? Aí queimou um lado, aí o outro queimou o outro. Aí eu montei um e eu comprei um novo. Aí tinha um novo para eu usar nos shows e o montado, né, soldado, para eu ficar tirando música, estudando e tal. Que trem massa, velho, que da hora. Você falou de equipamento que você tem o fone, o DirectBox, baixo. Pedal, cara, você tem alguma coisa? GM, hoje eu não uso pedal, porque, assim, eu não tenho demanda para usar pedal, né? Mas eu já usei um pedal que eu recomendo para todo mundo, assim, que queira ter e que não mude o som do instrumento. Não é um pré, não é nada, é só um Buster. Qualquer Buster da Mark Bass, né? Fala Bass. Qualquer um. Cara, assim, dos pedais que eu já testei bastante, cara, antes de comprar. Mas assim, eu via que muitos mudavam, coloriam o som, e eu não quero isso. Eu gosto do som cru mesmo, sabe? Então Nós gostamos. Pois é, cara, fica mais. Falou o cara que tem 8 pedal no pedalboard, mas, cara, assim, eu acho que o pedal de efeito, não é pedal de modulação, sim. modulação, de equalização. É pedal de efeito, é diferente. E esse Buster, cara, ele tem. Vem até escrito nele que é Tour Bypass, né? Porque ele desligado era o som do seu instrumento. Tem muito pedal desligado. Tem muito pedal desligado que ele desligado tá mudando o som do seu instrumento. Isso não é legal, cara. O alt ele já comeu um sinal. Já comeu. Às vezes, cara, seu baixo, por exemplo, vamos supor, uma faixa de frequência, não que seja essa. Vamos supor, tá de 40 a 10 kHz. Aí você põe um pedal, ele vai vir. Esse 40 não vai existir mais. Ele vem para 60. Sabe? Tipo assim, só vai diminuindo. Então, às vezes, você perde o sub. Então, enfim, tem umas. Claro, eu estou sendo bem lúdico, né, nessa questão. Não que seja assim. Não que seja mas assim, muito. Mas é um exemplo. Um exemplo. Eu entendi o que você falou. Não, às vezes matar a frequência. Mata, né? Às vezes uma frequência que você não usa, por exemplo, 40, 60, você mais sente, né? Do que... Justamente. Às vezes é até para preservar equipamento, né? Às vezes até para preservar o equipamento, exatamente. Mas assim, eu falo a questão assim de. Já vi pedal que tira ganho. Sim, pedal que acrescenta ruído. Entendeu? Pedal que muda timbre. Você pluga, você vai estar com o timbre, tá quente. Você bate um slap, aí você vai lá. Mata. Você vai bater, muda. Aí você, mesmo pisando ou não, aí você vai lá e desconecta. E o cara fala, põe direto, aí você fala, aí sim, aí vem. Esse Mark Bass, cara, eu usava mais assim, só para encerrar o assunto dele. Por exemplo, eu tava tocando um negócio, eu precisava de um destaque na hora, que era uma frase, alguma coisa. É claro, ponderando, né? Eu não aumentava muito para também não explodir lá pro cara, senão o técnico de som só faz assim, ó, no meu knob, assim, ó, abaixa e tchau para mim. Não sai meu som mesmo. Sai mais, que você tirar aí que acontecia? Eu usava só para dar um destaque, uma corzinha ali na hora, assim, para aumentar assim, o volume. Você fala assim, e no baixo, geral. Não, você pra frente e só. Sim. Mas dá uma pisadinha, né? Só para isso. Mas aí eu vi que eu não tinha muita necessidade, né, disso. E eu usava ele também, às vezes, como direct, cara. Porque como o sinal dele era muito bom também. Não perdia sinal. E aí eu vendi, enfim, eu já tinha outros. Eu tinha direct. Porque como eu usava o ativo, às vezes tinha lugar que eu ia tocar que o sistema era muito longe e nós tínhamos só um técnico, não alimentava o direct, que criava resistência e não chegava os 48 no direct. Aí o que acontece? Chegava, vamos supor, sei lá quantos volts, chegava 20 volts e o direct não funcionava, cara. Não funciona, porque ele tem o power, tem 48 volts. Aí eu usava o pedal, o Mark Bass, que ele tinha fonte, então não
E o som não mudava, isso que é importante. Isso, Por cara. isso que eu usava como um backup mesmo. Legal, cara. Bom saber. Bom saber. Serve às vezes de dica para quem quem vai voltar para a estrada. Sim, 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 sim. Tem que pegar essas dicas boas mesmo. Qualquer coisa fale com o Geraldo. É um cara que tem GG, Nada. vou fazer um negócio agora. Hum. Telefone aqui. Fazer um negócio agora. Eu não sei até que ponto que eu estou envolvido nisso. Deixar bem claro. Hum. A ideia que eu queria muito que a ideia tivesse sido minha, mas não foi. Oh. A ideia foi de um cara aqui do grupo. Você deve conhecer ele porque ele tem tô rolando aqui para achar, tá? Tô te enrolando para achar. Você deve conhecer ele porque ele tem ele tem um apelido que ele não gosta muito, mas ele até fala aqui. Mas assim, você sabe que a gente conversou tudo e eu acho que você acrescentou coisas geniais aqui. Eu acho que muita gente vai assistir e vai falar, putz, o cara usava isso, não, o cara usava um baixo captador trocado, não sabia. Ah, o cara falou de tirar a música igual, então você ensinou muita coisa para mim e para muita gente que tá vendo. Ah, Só que você é espero. referência para muita gente. Você acha que você não é, mas você é. Não, que E isso, mano, sou nada. esse cara e mais outros dois aqui do grupo fizeram uma coisa que é para fazer você chorar. Esse Ah, motivo mano. especial do Faustão. Então, assim, cara, você é muito importante para a comunidade, mas para esses caras aqui você tem uma história. Eu vou fazer o seguinte: eu vou soltar o vídeo, vou pôr na câmera Aham, pra você ver. Eu acho que você vai curtir. Vamos lá. deixa eu ver. E... Fala, galera, beleza? Aqui é o Cadu. Chicão, né? Todo mundo conhece como Chicão, é um apelido que eu ganhei no colégio e nunca gostei, então por isso pegou bastante. E foi nesse mesmo colégio que eu conheci o Geraldo. Eu estudava num colégio particular, muito bom, ganhava bolsa lá, tinha aula de música e comecei a aprender baixo para tocar numa banda e ser famoso, ter muito dinheiro e muitas mulheres. Né? Todos sabemos, né? E aí eu tinha aula com o Daniel Amâncio, todo mundo queria fazer aula com o Daniel Amâncio. E aí apareceu o Geraldo lá, que era um professor substituto, professor meio que secundário, assim, que o colégio arrumou para dar as aulas junto com o Daniel. E o Daniel já era a pessoa que a gente olhava tocando, a gente nem sabia que era Jaco Pastores, e ele mandando como over com o dedão desse tamanho, assim, piada com o seu já. Gente fina e tal, mas enfim. E aí eu comecei a tocar profissionalmente na noite e tal, e descobri que o Geraldo estava tocando numa dupla aí grande e tal, não lembro o que era, numa banda, não lembro. Eu falei, não, Geraldo, cara, pô, faz tempo que eu não vejo, vamos lá. Geraldo. Cara, de repente, eu chego lá, cara, tá um graveto, um TRD desse tamanho, assim, porta-pro aqui, sério. Mas cantando um funkeado, uma grooveira. Caralho, o cara foi tipo, mostra o comprometimento desse cara, o amor que ele tem na música. É um cara que toca de tudo, que faz de tudo, faz um show de rock, gosta de um jazz, mas também grava um sertanejo, um pagode, um samba, um partido alto, o que for que seja, muito bem. E eu acho que todo mundo gosta dele por causa disso, né? O professorzão da galera, o que passa muito conteúdo, é o cara que é uma referência. Bondade, cara. Parece comunidade nossa, né? Então, um beijo aí, Geraldo, pra todos vocês. Ah, isso aqui quebra, né, velho? Nossa. É desse tamanho. Ô, meu A pai. história do Porta Pro é verdadeira, tá vendo? Pois é, me acompanha, né? Eu É tô falando que virou uma marca sua, uma velho. marca, cara, o Eu Chicão. lembro de você por causa de ver o fone e falar, putz, cara, esse fone é massa. O que esse cara sempre tá com esse fone nessas fotos? Sempre voltar, eu acho. Só se parar de fabricar. 6 cordas, assim e tal. Geral não tem tanta estatura assim, né? Não. Grandão, assim. Tem mais o estatura. baixo era maior que eu. Não, o Chicão, cara, eu conheço ele desde a época da escola mesmo, que ele estudava. E, cara, o Chicão, eu vi ele lá com as aulas do Daniel, cara, e a evolução dele também foi muito rápida. Eu entrei lá, não era como substituto, era como monitor de música, que eu pegava algumas aulas sobressalentes, né, porque o Daniel também tinha outros compromissos, e também para dar aula de violão. Entendi. E o Cadu, né, tava sempre lá, estudando baixo, tocava super bem já na época. Sempre
o som dele era bem preciso, assim, bem conciso. Você via ele tocando mesmo. Eu falei, putz, esse menino é bom mesmo. Ele vingou. E vingou, e depois nós viramos, né, companheiros de tocar na noite, né? Ele tocava num lugar, eu estava tocando em outro, eu também via ele tocar, ficava impressionado. Pena que a gente não tinha muito contato, assim, de chegar, assim, para conversar, porque sempre era correria também. Mas, ó, eu sou fãzaço dele, sem tirar nem pôr. Para mim, é um cara supimpa, assim, um cara muito gente boa e que eu admiro muito mesmo, cara. Admiro muito. Oh, tem mais um cara aqui que gosta de você. Esse cara aqui também tem história, viu? Eu vou pôr Putz. aqui, ó. Vamos lá. Salve, salve família PS Uracast, Gustavinho, GG. Cara, a primeira vez que eu vi o GG foi no Festival Laranja, na Rua Passa Quatro, tem 1 bilhão de anos, deve ter uns 16 anos ou mais. 1 milhão. Ele tocava numa banda de pop rock, eu não lembro o nome. Histeria. E assim, o telhado era completão ainda, e já tocava muito. Eu lembro que eles faziam muito Jota Quest e as linhas eram em cima. Depois, antes de eu entrar na V4, ele chegou a fazer uns shows também, mas não deu certo. E por um lado eu agradeço, né, aqueles caras egoístas, porque eu acabei entrando na banda depois e tô aí até hoje. Então é um cara parceiro que eu toco ideia até hoje. A gente chegou a compor uma música, eu e a Rose, né? A Rose queria fazer uma surpresa, falou, eu quero fazer uma música, a gente podia gravar, a Tamara canta, você faz, a gente acabou fazendo, foi uma surpresa no casamento dele. Festão, é um cara que eu considero, toca muito, e a gente aí vivia se trombando aí, que tem muitos amigos em comum, fora dos palcos também, então é um cara completamente firmeza. Esse último case que eu plotei aí de adesivos, eu comprei dele, então um cara extremamente parceiro, até hoje a gente troca ideia, mesmo aí com a pandemia, mesmo à distância. Então, grande abraço, GG, manda um abraço, Gustavo, e tá foda, BezuraCast, nós. Ô, Gustavo, aí você me quebra também. O Chayenne é um grande ícone, né, aqui da nossa cidade, é um cara que representa muito para nossa música também. Sim, eu acredito que ele é na verdade, ele é uma referência, porque ele levou o nosso som em lugares que o som daqui, o som dele, né, em lugares que a gente nem cogitava estar, né, cara? Levou para o mundo, né, cara? Sim, assistam. Ele levou para o mundo o som aqui, levou a representatividade, eu acho que é essa palavra mesmo. Então, eu acredito muito no som deles também. E ele, para mim... Tem um negócio com casamento, né? Ele tocou no meu casamento, fez... Cara, pois é, também no seu... Não, no meu, cara, eles tiveram a ideia de comprar uma música que eu tenho salvo para todos os lugares, eu sou apaixonado, cara. Ele tá cantando também, cantando, o Chayenne tá cantando. Ele canta. E simplesmente é uma coisa que marcou para mim na minha vida e sempre vai marcar. E realmente agora eu tenho uma vaga lembrança que desse festival da Passa 4, eu não sei se era o Chayenne e o Charles que estavam tocando. Eu acho que eu lembro disso. Metal Machine, né? Então eu já conheci. Na verdade, eu tenho muita lembrança do Charles, porque o Charles tocava de saia. Então eu ficava assim, putz, esses caras usando saia. E, tipo assim, nada a ver. Tipo, é estilo demais. É estilo, eu achava estilo. massa. O Charles eu vejo ele, eu vejo estilo. Eu tive ele já era o próprio estilo, né? Era massa pra caralho. O cara é muito diferente de todo mundo, é muito bom. Agora, o Chayenne é um cara que eu tenho aqui no meu coração. Eu só tenho a agradecer ele por tudo, pelo apoio também, pelas torcidas, né? E pela parceria. E dizer que eu também sou muito fã dele. E na época que eu saí da B4, eu fiz alguns freelances, mas não foi possível eu dar continuidade. Tanto que eu fiz bem em não dar continuidade, porque eu acho que ele é também um pilar ali, a identidade da B4 também tá muito nele. Pega um gancho nisso também, porque quando ele não pode, aí quem vai tocar só ele. Não, mas é isso mesmo, cara. Lá, então. Aí eu fiz muito bem em não ter, porque eu tinha muitos compromissos já com a banda Baile, então não dava para eu deixar na mão uma banda tão conhecida como a B4 e assim, para mim foi muito bom. Eu tenho umas fotos com eles, eu tenho foto com a B4. Posta lá no grupo depois. Depois eu foto.
Eu tocando no Favela Chique. Que legal, velho. E assim, só gratidão, cara. Obrigado, Chayenne, aí, pelas palavras. Você tá aqui, ó, no coração. Assistam o podcast Chayenne, que é bom. Assistam. É o primeiro, é muito bom, é muito bom. Ótimo. E tem um cara aqui que também tá escalado para fazer o podcast. Esse cara aqui, eu acho que você gosta dele também. Eu gosto mais desse cara aqui. Ele é meio tímido, sabe? O vídeo dele ficou engraçado. Eu vou pôr aqui pra você. Opa, peraí que pegou luz. Peraí. Dele eu tenho que rodar a câmera aqui, porque ele gravou deitado. Ele fez certo. Ah, tá. Ele fez certinho, ó. Então, mano, o que falar, né? Aí, agora... Oh, Diogo. Um ser humano igual você, velho, que, pô, você é, além de ser um músico fantástico aí, velho, um cara profissional pra caralho, coração gigante, mano, sempre me ajudou, sempre esteve comigo aí, dando oportunidades, né, sempre que podia, me indicando pra trabalho, mano. Pô, foda pra caralho, né, cara? Geraldo, e aí, essa música aqui, cara, não, vem cá, é isso aqui, a cabeça na hora, troca ideia daqui, equipamento e baixo, pá, sempre isso, desde as antigas, né, velho? Isso mesmo. Vixe, é de data, hein, nossa parceria aí. Junto, meu velho. Um abraço. Obrigado, velho. Com Deus. Deus também. GG Hombres. Ô, cara, Esse é um... Isso... É o Goku, né, velho? Desde que ele era o Goku criança, né? Da nuvenzinha lá. Isso enche meu coração de alegria, assim, ver pessoas que eu admiro tanto, né? Tanto o Cadu, quanto o Chayenne, quanto o Diogo, mandando essa mensagem. O Diogo foi um cara que nós estudamos juntos no conservatório, na mesma sala, e que ele evoluiu muito, cara, tá gravando. Então, um trabalho muito legal com o Emerson Jean, um amigaço mesmo, assim, a gente troca muita ideia, trocava ideia sobre TRB, e, enfim, é um cara que eu tenho aqui no meu coração, admiro muito, sabe? Sempre pude passar trampo para ele embarcar nesse, tocar, né, sair na noite, que até ele não tocava na noite. E hoje tá aí fazendo um trabalho muito bom, crescendo cada dia mais. Ele não tocava porque ele era goleiro, viu? Né? Eu lembro que eu fiz um gol nesse cara. Ele era um puta goleiro, velho. Não sei se ele... grandão, né? Cara chato, velho. Puta merda. E ele... fazer um gol nele, de virar nele e falar assim, toma. E ele sempre nessa humildade dele, um cara sempre muito do bem. Cara gigante, grandão, mas bonzinho, né? Bonzinho na medida na mesma proporção. Tanto que ele é grandão, ele é bonzinho. É um cara que eu admiro muito também. E obrigado demais pelas palavras. Vai chegar. As notícias, as histórias dele. Ele é muito tímido, cara. Puxar a língua dele, você vai ver. Puxar a língua dele, tem que puxar. Puxar a língua dele. Eu quero ouvir a história dele, de perrengue que eu já sei que ele passou e tal. Tava vendo um vídeo dele esses dias, uma gravação que ele fez, cara. Ele fez um arranjo para músicas. Cara, ficou ótimo. Tal. Cara, som assim. Shine. Aquele vídeo da Amanda com a Amanda ficou show de bola, cara. Aquilo lá é coisa profissional demais, né, cara? Muito. Mandou elogio. Agora ele tá com Music Man também. Tá... Lindão, né, cara? Putz, Music Man é vida. Oi, GG. Ó. A gente fala, não tinha ouvido o somzinho, agora. Eu tenho um amplificador. Tem um amplificadorzinho. E aí? Satisfeito? Cara, eu só tenho. Foi bom o bate-papo? Foi ótimo, cara. Eu quero te agradecer ao Matheus pela ideia, a você pela iniciativa também de puxar a fila, né? Vai chegar a sua vez, tá? Mas deixa o pessoal falar primeiro. Eu falo demais, cara, eu falo demais. Eu tenho que cortar. Isso é chato. Então, não, assim, tem que cortar sim, porque você tem as ideias e tem que vir e tem que falar isso. O meu eu vou ter que me policiar para não dar 3 horas, velho. Não, vai dar, pode ter certeza que vai dar. E eu só quero agradecer você, agradecer o Matheus, agradecer os meninos que falaram. Na verdade, eu quero agradecer todos do grupo.
saibam que eu tenho admiração por todos vocês, porque eu sei como é a luta nossa de baixistas para, sabe, para tocar. É difícil, baixo não é um instrumento, sim, fácil. Eu admiro o respeito que vocês têm para cada um de nós que estamos no grupo. Todo mundo deixa o ego de lado e na humildade, e isso faz a gente crescer muito. Vocês são inspiração para mim, sem exceção, em todos os sentidos, sabe? E me deixa feliz também saber que eu posso, de alguma forma, ajudar cada um a se inspirar também, a estudar, a procurar, tocar, na verdade tocar, pegar o baixo e tocar. Então, muito obrigado, que Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês. Você deixou informações bacanas aqui, e assim, a gente tava falando, cara, só para encerrar, você acabou falando, de estudar, de ouvido. Cara, eu não considerava que eu estudava, né? E você conversando muito e tal, você sempre fala, não, cara, você estuda sim. Estudar não é só pegar partitura. Não. É sentar a bunda na cadeira e tocar, tirar as músicas, isso já é estudo. Então, eu aprendi isso com você, tá vendo? O contato com o instrumento, o contato com a música já é um estudo muito grande, sabe? Não existe músico que só faz de partitura, de leitura, de teoria. Não existe. Talvez você vai saber só falar para os outros o que é isso. Ele é um caminho, não é? Sim, é um caminho. É um dos caminhos. Mas tem que juntar tudo. Sim, então a prática, a tirar a música, a prática, sim, é um estudo muito válido. Então, quem faz isso não pode falar que não estuda, né? Pego muito a referência do Filipinho lá do grupo. Vai chegar a hora de falar com o Felipe também. Felipe, toda hora que você fala um trem, ele quer, assim, deixar a marca dele, ele fala assim, tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, vai tocar, vai estudar, vamos sentar a bunda na cadeira. Então, se for para deixar a dica, eu sigo a dica dele, velho. Estuda. Sim, do jeito que você tiver, estuda. É o estudo. De pegar referência com os mais rodados, tá aí um exemplo. Você pode ir lá no grupo e perguntar, Geraldo, igual o Diogo falou, como é que toca tal música? Como é que tira isso aqui? O cara vai estar aí, uma enciclopédia. Não, mas eu, na maior humildade do mundo, o que eu puder ajudar, pode me chamar, pode contar comigo sempre. Todos. Eu já utilizei muito disso. Na época que eu chegava com a minha banda lá, aí chegava um cubo diferente lá e falava, Geraldo, esse aqui tem mais ganho? Escuta, então tem, põe mais ganho aqui e tal. Mas bastava uma vez também, né? Explicou ali já. Mas a gente usava, né? O artifício tá ali, a gente usava. O Geraldo ali. Usava. Obrigado. Valeu. Eu que agradeço. De tossir aí, ó. Meu si tá morto, as cordas tá velho. Tá morto. Tá. Precisando de uma vida, né? Voltar com essa pandemia pra dar vida pra você. Tomara, cara, que a gente possa voltar a tocar logo, fazer o que a gente ama, né, cara? Que isso passe logo, essa fase, e que Deus proteja a vida de cada um, a família, a vida de cada um aí. Todo mundo se cuidar. Sim. A casa de show, para tanto show, para tanta gente. Sim. Na hora que voltar a explosão, todo mundo vai estar tocando. Estejam preparados para tocar, para dar o seu melhor, para impressionar as pessoas. É um exercício isso. Físico também, que vai existir. Isso. Estejam preparados para soltar o seu som lá e agradar as pessoas, é isso, e fazer o que ama. Estaremos todos prontos. GG, obrigadão. Obrigado, mano. Obrigado. A gente tava preocupado com o tempo, fui em cima, mesmo tempinho do jeito, não é uma preocupação, assim, mas é igual eu falei, para ficar ao dia, conseguir ver tudo, né, cara? Sim. Tem muita coisa pra gente falar ainda. Vai repetir, quando zerar, volta lá no Cheyenne primeiro. Sim. Até alcançar. Legal, mano. Obrigado pela oportunidade. Valeu e que venha o próximo agora. Que venha. Se inscrevam nos canais, nas redes sociais do GG, ele não deixa. Se quiser aproveitar os... Vai falar. Fala aí. Tá. Eu uso mais hoje o Instagram, né? @GeraldoJuniorBass. BASS. Aí todo mundo canal do YouTube lá também. Fechou, mano. Fechou. Deixo tudo lá pra galera que já não... Acho que todo mundo segue, né? Mas pra quem não segue ainda, pra seguir. Só eu que não te seguia, né? Porque eu não sei o que aconteceu. Meu Instagram parou de seguir gente. Sério mesmo. Eu acho que é um erro do Instagram. Mas eu sempre curti as coisas.
Não sei. Não perdeu nada. Não, mentira, perdi sim. Perdi porque as últimas eu não curti porque não sei. Mas eu curti todas. Vou passar a colocar mais videozinhos lá. Passa mesmo, por favor. Por favor, faça isso por nós. Começar a colocar umas coisinhas legais. GG, brigadão. Obrigado. Assistam, por favor. Valeu, cara. Alô.